eu estou aqui no estúdio com o Sérgio, que é diretor da Ômega Energia, e pelo que eu pesquisei, a Ômega é uma empresa de capital aberto, a Ômega tem várias operações, inclusive de energia solar. Queria que você complementasse, que você levantou a mão aqui no estúdio, e falar um pouco disso, né? A Ômega, que tem benefícios disso, está agindo, qual seria o motivo, e também falasse um pouco do risco, né? Porque hoje a gente tem um risco de centralização de produção de energia. A gente já teve aqui no Brasil blackouts de energia, e qual o caminho para isso, né? A gente tem um risco de energia hidrelétrica, o risco de energia termoelétrica. Eu queria que você contemplasse isso na resposta. Legal, Sami. Complementando a fala do deputado, eu acho que é importante a gente esclarecer para o pessoal de casa que tanto energia solar na geração distribuída quanto energia solar na geração centralizada, elas duas são caracterizadas como energia solar. A diferença é que a eficiência da geração solar numa geração centralizada, numa fazenda solar, onde você tem o melhor recurso solar possível, onde você tem uma grande escala, você tem sistemas de tracking que buscam o sol para você ter uma radiação no ângulo perfeito o tempo todo, a eficiência é até 3 vezes maior, ou seja, para o mesmo real gasto na geração distribuída, você gera 3 vezes mais energia, mais megawatt-hora numa planta solar centralizada. Então, a discussão aqui não é de forma alguma contra a energia renovável, muito pelo contrário, ela é a favor da energia renovável. A discussão aqui é especificamente num conjunto de subsídios em cima de uma forma de geração solar que é caracterizada como a geração distribuída. Tendo dito isso, é importante esclarecer também um ponto feito no comentário do Dr. Marcelo, que é do deslocamento das termoelétricas. O deslocamento das termoelétricas da nossa matriz de geração já está acontecendo hoje por meio da geração eólica e da geração solar centralizada. Qualquer megawatt-hora que for acrescentado à matriz elétrica brasileira hoje, ele vai ser ou solar ou eólico por uma questão de mérito, por uma questão de custo. Ela é uma forma mais eficiente, mais barata de se gerar energia no Brasil hoje, por conta do barateamento dos equipamentos, da nossa experiência acumulada nos anos, diga-se de passagem, subsidiados do Proinfa, ou seja, a sociedade brasileira fez um investimento nesse subsídio e agora está na hora de receber o benefício dessa evolução toda. O que a gente quer que todo mundo entenda e que fique claro é que essa discussão não é uma discussão sobre energia renovável. A Ômega é a maior investidora de energia renovável do Brasil. Somos donos de um dos maiores parques solares do Brasil em Minas Gerais. A discussão é sobre subsídio em um grupo pequeno de geração solar. Vou pedir agora para o Manuel do TCU falar, tá bom, a gente entendeu aqui vários pontos, quais são os próximos passos, né? Tá na pauta da semana que vem. O que a gente esperar de agenda, assim? Como vai ser conduzido pelo TCU e no Congresso? Bom, Sami, os times são, diria, diferentes, né? E atribuições também diferentes. Eu acho que o Congresso Nacional tem a sua atribuição legítima, né? De constituir e emplacar essa política pública da forma como entender que é mais eficiente e razoável. Cabe ao Tribunal de Contas dar subsídios ao Congresso Nacional para sua decisão. Eu acho que talvez esse é o principal ponto. Os subsídios que o Tribunal pode agregar nessa discussão talvez sejam muito relevantes. O Tribunal está se debruçando sobre a questão de mérito em fase de recurso, né? No ano passado nós tivemos um relatório de mérito da ministra Ana Reis, indicando que, em suma, a forma como a regulamentação da agência reguladora se encontra, ela tem um caráter de ilegalidade, ela tem que ser revogada em sua essência, né? Teria que ser reavaliada, teriam-se que manter constituídos todos os contratos, todos os atos juridicamente perfeitos anteriores, né? Mas teria que se rever a fase futura e, claro, o tribunal entendeu que deveria ainda ter uma fase de transição, com certeza, e foi, inclusive, proposta pela própria agência reguladora.
Mas, mais do que isso, entendeu o tribunal de que essa discussão tinha que ter o fórum adequado, que seria o Ministério da Energia e Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje debate a questão. Eu acho que os times são diferentes. O tribunal, se o Congresso Nacional entender em aprovar um projeto de lei hoje, se for sancionado no âmbito do tribunal, a gente não vai discutir o mérito especificamente da lei ou da lei que será encampada pelo Congresso, mas cabe ao tribunal colocar os números, né? Cabe ao tribunal colocar quais são as principais, os principais benefícios, os principais riscos e dar transparência. Eu diria que talvez o nosso papel mais importante do TCU é indicar exatamente de onde sai esse recurso e para onde ele vai. E nessa transição, nesse caminho econômico desse recurso, quais são os impactos que ele traz, externalidades e impactos positivos e negativos. Por enquanto, nesse momento, o debate de mérito no âmbito do tribunal está sendo rediscutido em fase de recurso, que foi aceito pelo Ministério dos Cedrais, que tem competência, como eu disse já, relatou 2 processos que são importantíssimos nessa discussão, que é inserção eficiente de energia renovável no contexto brasileiro e as políticas de subsídios no setor elétrico brasileiro. Sam, é muito importante a gente dizer o seguinte, nesse trabalho especificamente do Tribunal sobre Política de Subsídios, a gente levanta uma questão sobre a insustentabilidade da política de subsídios atual no setor elétrico brasileiro. E de alguma forma ou de outra se torna uma bolha e que a qualquer momento pode explodir. E essa explosão, a gente está falando de uma explosão não num setor qualquer, é num setor que é base da nossa cadeia produtiva, que reflete em toda o bem-estar social da sociedade. Hoje a gente tem uma escalada de preços no setor elétrico, eu diria que é praticamente insustentável no médio e longo prazo, e se a gente fizer políticas hoje, nas quais a gente não racionaliza bem como que a gente vai alocar esses custos em relação aos benefícios, né? Eu acho que essa é a equação que a gente tem que olhar, relação custo e benefício, e quem essas pessoas, esses que estão recebendo os custos, o que eles agregam de fato ao setor elétrico. Se a gente não fizer essa conta bem, a gente vai estar incrementando no setor elétrico mais um puxadinho de centenas de bilhões de reais para serem pagos invariavelmente, ou pelo consumidor, ou pelo contribuinte, né? Em algum momento o Estado vai ter que revisitar a questão, e se fizer a revisitação, vai ter que diferir de alguma forma, ou para o consumidor, pagar em 20, 30 anos, né? Então a gente está falando de horizonte, de comprometimento, de um horizonte da sustentabilidade de um setor que precisa que é base dessa cadeia produtiva, ou o Estado vai ter que entrar como um financiador ou colocar recursos nesse setor. O que a gente vê que no momento é muito difícil, né? Então, eu queria a gente tem que pensar isso com racionalidade. Queria pegar esse gancho e perguntar para o Marcos Madureira, que é presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, o que vai acontecer, o que acontece se mantivermos o modelo, né? Ou seja, de subsídios, e o que acontecerá se começarmos a diminuir os subsídios? Em termos do consumidor, quantos % da conta, eu pago conta, não tenho placa solar, quantos % da minha conta eu estou pagando desse subsídio? E quanto eu poderia reduzir se não tivesse isso? Acho que não sei se dá para estimar, Marcos, mas eu acho que é isso que, pelo menos que eu entendi que vocês estão falando, né? Tá todo mundo pagando para esse grupo. E a ideia é, vamos cobrar um pouco mais esse grupo, não a ponto de deixar inviável, até porque é muito importante ter esse tipo de energia, mas o que a gente pode esperar de tarifa? Claro que mantido todos os outros fatores constantes. Sandro, muito obrigado. Eu vou começar pelo fim, né? Tem estudos, inclusive, feitos pela empresa de pesquisa energética que mostra que se nós hoje fossem retirados 100% do subsídio dado para a geração civil e que ela pagasse pelo uso do sistema, em 2030 ela estaria com algo com 17 gigawatts, que hoje tem 5 e pouco, então ela basicamente multiplicaria por mais de 3 vezes o crescimento muito grande que nós teríamos aí do crescimento da GD se tirar 100% do subsídio. Se nós mantivermos o subsídio como está hoje, ele vai dar 38 GB.
quer dizer, é mais do que o dobro do que está se colocando. Então, existe um cunho aí, um espaço para que possa ser feita essa adequação. E volto a dizer, não inviabiliza a geração distribuída, só diminui o tamanho do lucro, como eu tinha falado inicialmente. O impacto do consumidor que nós temos estimado, ele vai variar em função de cada região, cada concessão, cada área onde ela é mais intensa. Mas eu diria para você que a gente espera aí até 2030 que poderíamos ter reajustes da ordem de aumento de tarifa, de ordem até entre 7% e 15%, com alguns picos. Por exemplo, uma empresa como o CEMIG, em Minas Gerais, nós podemos esperar ter um reajuste até superior a 20% na fatura de energia elétrica devido à AGD. Ela já é intensa hoje, né? Ela já tem intensidade hoje, pode chegar nesses valores. É isso que não pode acontecer. São esses aumentos na tarifa dos demais consumidores para que uma minoria possa se beneficiar. Eu queria só que você me permitisse voltar um pouquinho no tema do que falou de deslocamento térmico. Isso é outra questão que não é assim. Existem benefícios trazidos pela AGD, podem existir de redução de perdas em algumas situações. Para isso, o que nós propomos é o seguinte: se faça a avaliação correta de quais são os custos e benefícios trazidos pela geração distribuída e que o valor a ser pago pela geração distribuída seja exatamente o líquido entre o custo que ela provoca e o benefício que ela traz. Nós não estamos falando aqui de benefícios ambientais, por exemplo, que são trazidos por todas as fontes, eólica, solar, centralizada, biomassa, etc. Hidráulica também traz esses benefícios. Isso faz parte da característica da fonte. Nós não estamos falando aqui na questão de empregos, porque todos nós geramos empregos. Todos os segmentos da sociedade geram emprego e nem por isso é necessário que você dê subsídio para se gerar emprego. O Brasil está trabalhando num momento, está vivendo um momento de inversão, de retirada de subsídio, de pesos no custo do Brasil. E agora nós temos um projeto que é o contrário. Ele vai aumentar e perpetuar subsídio. Esse é o ponto. Essa é a questão trazida pelo deputado Marcelo. Ele não está se propondo aqui, não é acabar com nada, é se fazer uma avaliação correta de qual é o custo que se tem, de qual é o benefício que se traz e pagar por esse valor. É só isso. Então, qualquer coisa diferente disso é alguém que não quer que o nome apareça. Por que estão buscando impedir que o TCU coloque sua posição? Por que não querem que a ANEEL coloque a posição? Para que não exista clareza. E tudo que nós necessitamos nesse momento é clareza, é que o Congresso tenha informações seguras para tomar a decisão. Volto a dizer, não é o número apresentado pela BRAD ou por qualquer um, é o número correto que precisa ser feito, a ANEEL tem capacidade de executar isso. Por que não se ouve a ANEEL? Por que não se ouve o TCU para que tenha dados corretos? É isso só que a gente acha que é importante nesse momento. Me desculpe insistir nesse aspecto, mas eu acho que ele é fundamental. O impacto é muito grande, da ordem do que eu estou lhe dizendo. Agora, se é exatamente assim, vamos checar. Não tem nenhuma perda de direitos se demora mais um tempo para discutir o assunto e ter mais informações. As regras da 482 estão mantidas. Então, vamos fazer uma discussão. Né? Por mais que tenham dito que os setores estão sendo ouvidos, nós somos ouvidos, mas nada daquilo que nós falamos está inserido dentro do PL 5829. Ele espelha claramente uma visão de um grupo de empresários que querem perpetuar com esse benefício. Então, nós não estamos aqui para defender que seja A ou B. Nós queremos que os dados sejam verificados por quem de direito, para que o Congresso possa tomar uma decisão segura e que traga tranquilidade para a população. O consumidor não é ouvido. O consumidor que paga essa conta não tem nem como, porque ele é disperso em 85 milhões de consumidores que vão ver a sua conta sendo aumentada aos poucos, para poder sustentar lucros exagerados de uma determinada parcela da sociedade. Era essa a posição que eu queria trazer. Muito obrigado. Para finalizar, vou pedir para o deputado federal do PL do Amazonas, Marcelo Ramos. Tem muita gente aqui na internet acompanhando, falando assim, olha, isso pode comprometer a matriz energética mais limpa, o pessoal citando o exemplo da Califórnia, dos Estados Unidos, exemplo da Alemanha, falando aí que caso seja feito dessa maneira, vai gerar desemprego. Então, eu queria que você respondesse, Marcelo, e já indo para as suas considerações finais, porque a gente já está aqui no adiantado da hora. Tivemos problema, deputado? Oi, voltou. Oi, estou de volta. Sami, isso é um mito.
Isso não é um fato. É um mito no sentido em que o negócio da GD é um negócio altamente viável do ponto de vista econômico, é um negócio que teve um estímulo para a sua implantação, que teve um subsídio que se justificava quando a placa de energia solar custava $130, mas que não se justifica hoje quando a placa de energia solar custa $30. Só esse custo de redução de $130 para $30 já leva mais do que o que foi parcela de subsídio até aqui para a geração distribuída. É verdade que a geração distribuída gera emprego, como é verdade que as distribuidoras geram emprego, como é verdade que um pequeno comércio que não tem energia solar gera emprego, como é verdade que uma fazenda que não tem energia solar gera emprego. O que não pode é o pequeno comerciante que gera emprego, a fazenda que gera emprego, pagar parte da conta de alguém que não gera emprego. Um dia desse foi um exemplo para mim muito simbólico, porque estava lá um grande apresentador de um canal de televisão fazendo propaganda da geração distribuída, porque ele tinha na fazenda dele e toda a fazenda dele era abastecida de geração distribuída. Ora, muito justo que ele tenha. O que não é justo é que um pobre coitado que não pode ter uma placa de energia solar pague parte da conta dele. Isso é absolutamente insustentável e é de indignar. Não tem argumento que sustente isso. Não tem argumento que sustente que quem não pode comprar uma placa de energia solar pague parte do negócio de quem gera 5 mega para vender. Pague parte da conta de quem pode colocar uma placa de energia solar na sua casa, que é classe A e A+. Então, esse subsídio, ele é insustentável. Ele não inviabiliza o negócio na nossa proposta, porque nós defendemos que quem já instalou até aqui precisa ter segurança jurídica. E essa segurança jurídica dar-se-á com um período de transição lento, não de 25 anos, mas lento. Por fim, para concluir aqui e me despedir, é lamentável a postura de quem coordena esse debate na Câmara, em especial do relator, de fazer todos os esforços, todos, para excluir do debate o Tribunal de Contas, a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério das Minas e Energias, que está numa posição constrangedora, porque sabe que a medida gera insustentabilidade no modelo energético brasileiro, mas está refém do discurso do presidente da República, que vendeu a ideia de taxar o sol. Eu sou contra taxar o sol, mas sou radicalmente contra taxar o pobre que não pode comprar uma placa de energia solar. Bom, obrigado. E aí eu vou perguntar as considerações finais. Entendo já que o deputado Marcelo Ramos já as fez. Marcos, da Abrad, mais alguma coisa que queria deixar de mensagem, alguma consideração final? A minha mensagem é de confiança. Confiança que o Congresso Nacional vai ouvir dados para tomar uma decisão segura que dê tranquilidade para o segmento do setor elétrico. Nós precisamos pensar claramente de que ter uma tarifa adequada. Nós temos muitos subsídios que precisam ser reduzidos, mas não podemos, em função disso, querer que nós vamos crescer mais alguns. Essa é a nossa visão. Existe a necessidade de uma discussão e a Abrad está pronta a contribuir, mas com toda a segurança de passar informações, mas sabendo que é através de dados oriundos da ANEEL, do TCU, do Ministério das Energia, é que o Congresso vai poder estar tomando uma decisão mais tranquila. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos colocando a nossa visão. Agora eu vou pedir para o Manuel, que é coordenador geral do Controle Externo de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União. Manuel, já agradecendo mais uma vez sua presença, considerações finais. Sam, eu que agradeço o convite. Presidente do Tribunal, é muito importante esses momentos, esses fóruns. Gostaria só de deixar como mensagem final que o Tribunal ele não escolhe política pública, ele não escolhe qual o caminho a ser seguido. Eu acho que isso é papel do Congresso Nacional. Por outro lado, o Tribunal está aqui à disposição do país e da sociedade brasileira para dar as informações, as transparências necessárias a essa discussão. Eu acho que
um bom projeto de lei, uma boa decisão, um bom ato, ele sempre prescinde de boas informações, elevado nível de discussão e elevado nível de desinteresse dessa discussão. E eu acho que, pelo menos essas duas primeiras vertentes, né, informação de qualidade e discussão de qualidade, o tribunal pode oferecer nesse projeto. Por fim, eu acho que é importante a gente refletir sobre essa questão, aprender com os erros, principalmente erros de outros países, né? A gente tem como exemplo vários países que passaram por essa questão que o Brasil, nesse momento, vem passando, deram subsídios de grande magnitude iniciais para a geração distribuída, justamente para emplacar essa tecnologia, emplacar esse modelo, mas depois isso virou uma bola de neve, né? Desses países, a diferença deles para nós hoje é que esses países têm uma sustentabilidade fiscal muito grande, a maioria deles, mas nós não temos, e talvez isso, e a gente pega esse problema numa esteira de vários outros problemas que o setor elétrico vem passando ao longo de vários anos, né? Então essa é uma importante reflexão a ser feita. No mais, muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio, por gentileza. Obrigado também pela presença. Suas considerações finais. Muito obrigado, Sami. Obrigado, colegas de painel. Em nome da Ômega, eu gostaria de agradecer o convite, de reforçar a mensagem de que essa discussão não é uma discussão sobre energia renovável. O Brasil é um país que está fadado a ter uma expansão de sua matriz através de energias renováveis. Então essa não é uma discussão sobre energia renovável e não é uma discussão sobre taxar o sol também. É uma discussão sobre subsídios localizados e escondidos na lei, no projeto de lei que está em vigor. E a Ômega é contra este subsídio e qualquer tipo de subsídio. A gente é a favor de um sistema elétrico simples, barato e acessível. E que todo mundo possa ter acesso a essa energia renovável limpa, barata e simples.